paz de Jesus abençoe a todos vocês e os seus familiares que ficaram em casa. Esse é um instante sublime para nós, do nosso encontro de todas as quintas-feiras, onde, através de palestras e aconchego, nós nos encontramos para juntos, unidos e reunidos, estar com Jesus. Hoje nós vamos iniciar nossa palestra com a prece do Márcia, do exórdio Andresa e a leitura do Evangelho Frederico Aristóteles. Boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre, ao nosso Pai Celestial e oremos. Senhor Deus, Criador de todo o universo, Pai de todas as coisas que vimos e que cremos existir. Ajuda-nos a compreendermos melhor as Tuas leis, para podermos assim aplicá-las onde a vida nos chamar a servir, seja dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, que possamos, Senhor, através do amor, com amor e por amor a Jesus, doar o que temos de melhor dentro de nós. E assim, Pai, te rogamos, te pedimos, te suplicamos. Abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso Estado, abençoa a nossa cidade. Que todos aqueles, Pai, que se encontram ao relento, sejam abençoados e amparados por Ti. Protege também os que se encontram nos hospitais enfermos, doentes. Ampara ainda, Pai, aqueles que se encontram nos cárceres, nas prisões, nos manicômios. E assim, Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos. E ainda te pedimos bênçãos de paz e de luz para todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Bênçãos para todos, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. O exórdio da noite de hoje é do livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, pelo Espírito de Lancelin. O título é O que fazes? A vida passa e passam as oportunidades de trabalho, fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem a percepção das nossas próprias faltas.
Isso é falta grave, porque se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Regularizemos os nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos a nossa conduta. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder se não participamos conscientemente dos nossos atos? Sempre, nesta resposta, entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade, isto quando não exaltamos os erros dos companheiros. Isso não é autodefesa, é querer iludir-nos a nós mesmos, sem medir as consequências advindas desse jogo de irresponsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo o que faz, pois se responde pelo que faz, é de lei que se deve saber o que fazer. Nós, por natureza, somos frios, no tocante à nossa própria conduta. Não há interesse em reparar com urgência as nossas faltas. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios alheios. Propagamos os erros de nossos companheiros com ênfase que chega a impressionar até a nós mesmos. Onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo? Mais adiante dos nossos feitos, não necessitamos ter custos em qualquer escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiam a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz da nossa parte está sempre ligada, mas a dos nossos irmãos cortamos-as até os fios. É por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo o que fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, será-nos negado. Haveremos de bater nessa tecla até que saia a nota, ou melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesma, fazendo-se juiz dos próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que dentro de si existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida. É nesta análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência. A tua consciência libertará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer de dizer a verdade. Nos primeiros dias da reforma das tuas ideias, senão de palavras, por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos, quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Mas se te dispuseres a lutar, a subir o próprio Calvário para a glória da vida, rumo à libertação, não deves esmorecer, e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo esplendor, depois que fizeres a tua parte, dentro da grande parte feita por Deus. Esse texto é maravilhoso e nos leva a pensar sobre a nossa reforma íntima, o quanto ela é necessária e no começo ela é muito difícil, porque para nós é mais fácil, mais cômodo apontar os erros dos outros do que aprender a enxergar verdadeiramente o que somos. Então, que a gente possa pensar mais em nós mesmos, ser mais duros conosco mesmo, com as nossas atitudes, e mais indulgentes com os nossos irmãos. Muita paz a todos. Nós queremos ter uma propriedade com uma brisna branca, cinza, que está ali na frente na entrada de uma garagem, e eu acho que a entrada de um carro dele. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos.
Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se só sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça a cada dia? Tendes maior necessidade de indulgência. Ai daquele que diz, eu não perdoarei jamais, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se não descendo em vós mesmos, não haveis sido o agressor. Quem sabe, se nessa luta, que começa por um golpe de espinho, e acaba por uma ruptura, não haveis iniciado o primeiro golpe. Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se haveis usado de toda moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para seres indulgentes, de que não merecer a censura que vos lhes endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido, numa circunstância que diz que não haveis envenenado a coisa por represálias, que não haveis feito degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento. Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizeis, sois culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhes acontece, dizendo para si mesmas que não têm senão o que mereces. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança o véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e o mais secreto pensamento. Não se lhes engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece nos atos, bem mais que nas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Hoje nós temos a visita do nosso irmão Ageniro, como sempre, na terceira quinta-feira do mês 4, e vem trazer uma palestra previamente estudada.
Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e juntos buscarmos aprender esses ensinamentos que essa doutrina consoladora nos oferece, facilitando assim essa caminhada árdua e difícil enquanto terráqueos. Né? Vamos falar hoje sobre a prece. Todo mundo, acredito que saiba fazer uma prece, né? Não é aquela decorada, aquela coisa rebuscada, é conversar com Deus. A prece ela tem sido definida como um diálogo com a divindade desde os tempos mais remotos. A história nos conta que os homens, antes de compreender a existência de um ser criador, eles buscavam aplacar a potestade com invocações e sacrifícios. E eles entendiam que havia algo superior a eles e que se manifestava através do troar dos céus em revolta, da dança acelerada dos ventos, da chuva implacável que arrasava com suas moradas e plantações, e também com o frio que lhes dilacerava as carnes, enregelando-os. Por isso, eles buscavam se comunicar com tais forças, fazendo tentativas diferentes para ver o que as poderia acalmar. E eram aí os rudimentos da prece, do buscar o superior e de tentar a comunicação. Porque até então o homem não sabia fazê-lo como nós fazemos hoje. O homem acreditava que o raio era um deus, que o sol era outro, a lua outro, e assim, a cada fenômeno desconhecido, ele atribuía como uma divindade, porque era algo que ele não conhecia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 5, fala da eficácia da prece. E lá, Kardec nos diz: o que quer que pedirdes, crede que obtereis e vos será concedido. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade. É justo acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhes fazem? Porque ela sabe o melhor do que nós o que nos convém. Há quem conteste a eficácia da prece fundada no princípio de que Deus, conhecendo nossa necessidade, seria inútil nós expormos a Ele. Ora, se Ele nos criou, se Ele nos fez estar aqui, óbvio que Ele sabe de tudo que nos acontece e que está para acontecer. Nesse caso, a prece não faz sentido porque Ele já sabe, mas aí é onde está. Eu reconheço que preciso reverenciá-lo, expondo minhas dores, que Ele já as conhece. Mas é uma forma de humildade, de reconhecer nossa pequenez e buscarmos o socorro do céu. Mais adiante, no item 9 deste mesmo capítulo, Kardec nos diz que a ação da prece, transmissão do pensamento. Então eu não precisaria nem balbuciar uma letra sequer. Deus lê meus pensamentos. E ele diz, através dele, nos pomos em relação mental com quem quer que nos dirijamos. Nós atraímos com isso ao concurso dos bons espíritos que nos inspiram bons pensamentos, nos fortalecendo, dando força moral para vencermos nossas dificuldades. A oração, ela é louvor, é súplica e é também gratidão. É um diálogo íntimo de um coração ferido a outro, infinitamente pleno de amor. Santo Agostinho nos diz o seguinte, abre aspas, dizem que os irmãos do Egito recitam certas orações a intervalos muito breves.
São orações curtas e rápidas, como flechas disparadas de um arco, a fim de que a atenção, que é a alma da oração, não se dissipe nem adormeça pelo cansaço. Com essa prática, evidencio que não se deve fustigar a atenção quando esta não se aguenta. Tampouco se deve desistir apressadamente quando se pode sustentar. Quando persiste o fervor da atenção, a oração liberta-se de muito palavreado, mas não de muita persistência. Falar, como ele diz aqui, demasiadamente ao rezar, é realizar um ato necessário com palavras inúteis. Em contrapartida, para instar ao Senhor com empenho, basta suplicar com uma longa, contínua e devota elevação do coração. Então, dá para entender que não é o palavreado que vai fazer com que Deus nos ouça, mas sim com o sentimento nas palavras que eu desprendo. Tem uma historinha que fala que o cidadão entrava rapidamente na igreja e saía, e aquilo chamou a atenção do padre, né? E o padre vai logo no sacristão, porque o sacristão é quem sabe das coisas da cidade, né? Era o WhatsApp na época. E aí ele vai lá tentar ouvir o que é que o homem fala tão rápido que sai logo da igreja, né? E ele fica escondido lá, o homem entra e olha para a imagem do Cristo e diz: "Oi, Jesus, eu sou José", né? Então, era a prece dele. Aquele "Oi, Jesus, eu sou José", ele dizia com sentimento. E Jesus ouviu. No livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver, na página 88, tem uma historinha intitulada Socorro do Céu. Essa história vai apenas reforçar isso que nós acabamos de conversar. Conta que um cidadão rico, fazendeiro, monta no cavalo logo cedo, como faz todos os dias, e vai até a cidade resolver suas pendências, seus negócios. Na estrada, ele observa que à margem da curva existe uma casa recuada que ele nunca tinha notado. E nesse dia ele sentiu aquela curiosidade imensa e foi até lá. Chega na frente da casa, as portas fechadas, ele começa a dar a volta e percebe uma janela aberta. Ele olha sem desmontar e vê uma criança de aproximadamente uns 10 anos, de mãozinhas postas, rezando. O que é que você está fazendo aí, menina? Estou rezando a Nossa Senhora pedindo ajuda. Meu pai morreu, minha mãe está muito doente e meus 4 irmãos estão com fome. E eu estou pedindo a ajuda do céu. Ah, minha filha, não perca tempo com isso. O céu está tão longe que não vai dar tempo de chegar. Vamos resolver aqui entre a gente mesmo. Mesmo sendo um homem rude, mas era de bom coração. Coloca a mão no bolso, tira uma quantia e entrega a criança e recomenda: olha, compre remédios para sua mãe e alimentos para você e seus irmãos. E pare com essa tolice de oração. Dá a volta e segue a caminho. A menos de 200 metros, ele olha para trás e a criança continua lá, de mãozinhas postas. Ele grita: menina, vá fazer o que eu te mandei, pare com essa bobagem de oração. Eu estou agradecendo à Virgem. Eu pedi ajuda e ela mandou o Senhor. Então, a prece nos dá força para que continuemos nossas provas. Nos imuniza contra a interferência dos maus espíritos, também proporciona ao corpo carnal melhores condições de equilíbrio nervoso e de harmonia fisiológica. Isso é fato porque, às vezes, nos acometemos de certas enfermidades e estamos nervosos, às vezes desequilibrados, sem termos raciocínio lógico, aquela confusão mental, e paramos para fazer uma prece, aquilo nos aquieta. Já é o primeiro recebimento da graça. Você já conseguiu aquietar seu corpo. Então a prece ela tem N finalidades, né? A gente viu aqui que é pedir, louvar e agradecer. Mas será que a gente agradece? Acho que a gente pede mais, né? Então, agradecer também pelo que nos acontece de ruim, porque poderia ser pior. Eu costumo dizer que tudo que nos acontece, bote aí um desconto nos 40% em cima.
porque os 100 nós não suportaríamos. E Deus, na sua infinita misericórdia, sempre dá um abatimentozinho para a gente. E a prece é nesse momento onde nos remete ao que Jesus dizia: deixai brilhar a vossa luz. Quando nós estamos em prece, nossa vibração muda e acendemos essa luz que proporciona a vinda desses irmãos espirituais em nosso concurso. São atraídos por este sentimento e essa vibração que nós emitimos. Então é muito importante a prece. Só que, costumeiramente, nós queremos fazer a prece e, como se fosse um Sedex 10, né? Chegar logo, logo na nossa porta. Às vezes nós recebemos a graça e não enxergamos. Porque não veio da forma que eu queria, né? Não veio no papel de presente que eu queria, não veio no tamanho que eu queria. Mas a prece, assim que você compenetra-se nela, você já está recebendo. Pelo menos no corpo físico, isso já ocorre. Aquieta. Eu estou de uma forma que eu não consigo nem orar. Tenta. Porque é justamente aquilo que Jesus dizia: quando quiseres conversar em segredo com o Pai, em segredo o Pai te ouvirá. A gente se recolhe. Não é que eu preciso entrar na caixa forte do Banco do Brasil para orar, não. É preciso que eu me compenetre. É esse o momento onde a luz vai brilhar. No livro Missionários da Luz, no capítulo 6, intitulado Na Oração, André Luiz estava com o seu mentor e foram visitar uma casa onde estava havendo um tumulto, uma discórdia, enfim, a casa estava daquele jeito. E o mentor diz a ele: você já sabe que cada célula física é um instrumento de determinada vibração mental. Você já sabe também que a prece traça fronteiras vibratórias. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é o movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora mobilizando suas próprias forças realiza trabalhos de inexprimível significação. Nesse ciclo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Vejam que o mentor disse isso a André. Nós já sabemos. O que é que nós pregamos? O Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um momento de oração, de prece, de recolhimento, de entendimento, de aconchegamento, enfim. Vejam que ocorre toda essa transformação no lar que mantém o Evangelho. A princípio, uma vez por semana. Pode fazer mais? Pode. Por que não? Não conheço contraindicação. Eu li a bula todinha e não tem. Pode fazer à vontade. Porque, segundo Kardec, na questão 658 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: agrada a Deus a prece? E os Espíritos responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, até onde eu sei, ninguém brinca de fazer prece. Ou a faz por piada.
se faz em contrimento, nós fazemos uma prece com sentimento. Por quê? Porque reconhecemos nossa pequenez, nossa humildade, aquela dor naquele momento, eu tenho que recorrer a Deus, porque só Ele é capaz de fazer que o medicamento funcione, que o médico acerte, enfim, vai haver aí uma solução. E minha fé, o acreditar, potencializa isso. Porque se você fizer uma oração sem fé, ela vai ser apenas balbuciar de palavras, como vimos aqui, só o tremular dos lábios. Ou não é que a prece decorada não tem efeito, mas se for feita com o coração, tem. Comumente nós vemos, isso não é uma crítica, mas é uma forma de mostrar que essa ligação requer atenção. E aí eu estou lá, rezando, digamos, o texto, né? Ave Maria, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Aí, Pai Nosso que está no céu. Ou mulher, como tu está gorda, bendito seja o nosso fruto dentro. Eu estou orando, o que é que eu estou fazendo? Entenderam? Não há aí nenhuma expressão de sentimento. É como se eu estivesse fazendo uma obrigação para comigo, não é nem para com Deus, porque eu não estou orando, não estou fazendo nada. Estou, como diz no popular, filmando o mundo. Mas se eu me compenetro, eu não preciso nem contar, eu faço. Também não preciso passar a noite. Vimos aqui que não é a quantidade, mas a qualidade. Se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda, não precisa ser do tamanho de uma jaca, né? No livro Depois da Morte, Leon Denis, no título do capítulo A Prece, ele diz: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio dos seus males? A alma expõe suas angústias, seus desânimos e implora socorro, apoio e indulgência. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material e onde se bebe as inspirações que nos são necessárias. No colóquio da alma para com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula, cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário. Por isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. Não há horas para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar-se o coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas, se não sentirdes motivados, não oreis. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios. Então, veja essa recomendação. Costumeiramente, nós dizemos que ao acordar, fazemos uma prece. Ao deitar, outra, né? Nossos irmãos do Oriente oram 5 vezes. Estejam onde estiver, param tudo o que estão fazendo naquele horário, ajoelham-se e oram. Um detalhe, onde estiverem em qualquer parte do mundo, voltados para Meca. É um hábito. Nós dizemos que oramos de manhã cedo e à noite, né? Mas nós sabemos que tem muita gente que nem os dentes escova, porque não tem tempo.
Quanto mais orar. Orar também nos momentos de alegria. Eu só me lembro de orar quando estou com a dor, quando estou com a dificuldade. É para isso? Ela não é somente para isso. A oração, como vimos, ela tem essas 3 finalidades. Pedir, louvar e agradecer. Agradecer nos momentos felizes. Obrigado, Senhor, por ter acontecido assim. E nos momentos difíceis, obrigado, Senhor, porque foi dessa forma. É a tua vontade e não a minha. E se foi a vontade dele, pode ter certeza que foi o melhor para nós. Por pior que nos tenha acontecido, foi o melhor que ele fez por nós. Porque aí inclui o merecimento. Cada um de nós tem um merecimento. E isso não nos falta. Sempre ocorre o desconto, como eu disse. Porque nós só não fazemos o mal, nós fazemos o bem também. E isso conta. Questão 659 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Não importa de onde você esteja, qual sua classe social, Deus vai te ouvir. Agora, baseado no princípio do merecimento, talvez naquela hora ou naquele momento eu não receba aquilo que eu estou propondo, da forma que eu estou pensando, porque Deus vai ver o que é melhor para mim naquele momento e vai me conceder pelo meu mérito. É assim que funciona. No plano físico, nós estudamos para fazer a prova, não é? No plano espiritual para cá, nós fazemos a prova para aprender a lição. Então, tudo já está prescrito. O que vai nos acontecer amanhã, para a semana, daqui a um ano, já está tudo determinado por nós mesmos. Posso melhorar o amanhã? Posso. Posso piorar? Também. Na dúvida, pede ajuda. E como é essa ajuda? Através de uma oração. Pede a orientação, pede uma luz, pede um flashzinho de uma ideia, porque vem. Nós não estamos abandonados aqui, não fomos jogados aqui na Terra. É um planeta de provas e expiação, é uma escola. Ninguém foge disso. Vai todo mundo fazer a provinha e não adianta olhar para do outro não, porque a dele é a dele. O professor teve o cuidado de fazer uma prova para cada um. Pode até parecer, mas cada um vai desempenhá-la como deve. Por isso que é maravilhoso, né? As dores são bem parecidas, a perda de um ente querido, não é igual? Eu perdi minha mãe, fulano perdeu a mãe dele. Sim, mas dói diferente em cada um. Isso é fato. E outras coisas mais na vida. São idênticas, mas cada um absorve da sua forma, da sua maneira, pelo seu sentimento, pelo seu conhecimento, e aí vai a elevação do espírito em preparação para esses momentos. Outros suportam, outros não. Porque muitos buscam a saída mais fácil, pensando eles que é o suicídio. Aí eu me mato, resolvo tudo. É não, bonitão. Vai dar tudo errado. Porque estamos aqui para enfrentar essas dificuldades. Encará-las. Suportá-las. E aí passar a administrar. Porque uma prova pequena, ela é subsídio para uma maior. Porque imagina se vier essas maiores primeiro, aí nossa competência não... Vem as pequenininhas.
no dia a dia, e tem gente que é o dia inteiro, né? Porque além de já tê-las no seu script, você vai buscar mais ainda, né? Tem gente que anda procurando problema, além dos que já tem. Então, pela prece, nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar não significa bajular a Deus, mas sim reconhecer sua justiça e seu amor. Pedir, atitude de humildade, de simplicidade, de reconhecimento de um ser maior. E agradecer é de vital importância, principalmente por tudo que somos e temos. Porque se não fosse assim, não estaríamos aqui, nem seríamos como somos. No item 16 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem prece inteligível e modo de orar. Diz lá o Evangelho: a prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Deus lê no fundo do coração, ele lê o pensamento e a sinceridade de cada um que a ele ora. Nossa prece deve conter o pedido das graças de que temos necessidades mais urgentes e real. O que pedimos a Deus na maioria das vezes? Pedidos supérfluos, difíceis de serem atendidos do ponto de vista do merecimento. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Na oração, precisamos evitar 2 coisas: pedir o que não devemos e pedir a quem não devemos, segundo Santo Agostinho. E lá em Mateus capítulo 7 tem: pedi e se vos dará, buscais e achareis, batei e a porta se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater na porta. Então nós temos que ter perseverança, resignação, paciência, tolerância, dignidade, para merecer aquilo que eu estou pedindo. Será que o que eu estou pedindo é tão urgente e importante como disse aqui no texto? Será que é? Será que não tem coisas mais úteis naquele momento para mim? Ah, mas eu peço tanto e Deus não me dá. Bom, será que eu suporto o que eu estou pedindo? Deus está sendo clemente conosco. Não é o momento e Ele sabe. Por isso que tudo a seu tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Na hora exata, no momento exato, no segundo, no milionésimo de segundo exato, as coisas acontecem. E às vezes, eu nem lembro que pedi mais. Né? Faz tanto tempo, eu nem me lembro, eu pedi quando, disse a Deus, não importa. Veio. Agradece. Dizem Deus tarda, mas não falha. Eu não concordo com o tarda. Porque ele foi precavido. Se ele me desse naquele momento, talvez nem servisse. Eu não ia saber lidar. Né? Um prêmio da Mega Sena acumulado sozinho, eu não sei nem contar o dinheiro primeiro. Né? Eu sei que tem lá X, porque disseram. Mas se eu for contar, eu morro e não conto. Então Deus faz tudo na medida do que nós suportamos. Será que meu coração aguenta uma alegria grande? Ele sabe. Ou uma tristeza? Dizem que o cara estava dando uma festa, tinha tirado sozinho na Mega Sena, a festa lá rolando, era gente. E chega um camarada desesperado, fulano, ele, peraí, o cara, rapaz, é urgente. Ele, peraí, rapaz. Corre, rapaz, tua mãe morreu. Hein? Mamãe morreu. Quer dizer, a empolgação não me fez sentir, naquele momento, a urgência, a delicadeza do que ele trouxe para mim. Porque eu estava aqui, ó, nesse mundo. Ah, tá bom demais, eu quero lá saber do resto. De que vale toda a fortuna e perdeu a mãe.
Aquele rapaz que pergunta a Jesus, Senhor, o que eu faço para seguir contigo? Vai lá, vende tudo que tens, dá e volta. Até hoje Jesus ainda está esperando o camarada voltar. Então, a prece, ela tem essa força que nós desconhecemos. Mesmo tendo fé, ainda fica aquele pezinho atrás, né? Eu pedi, não sei se vai dar certo. Já dizia o grande escritor Milor Fernandes, na dúvida não duvide. Ora, Deus é Deus. Tenho o direito de pedir? Devo. Agora, receber? Calma. Se eu não for trabalhar os 30 dias do mês e no fim do mês meu contra-cheque vem, bacaninha não vem, vem só zero, né? Não fiz jus. Não é que Deus cobre pelos seus serviços, mas é porque a minha parte eu tenho que fazer. E belezinha, tu não quer fazer nada e receber? É assim não. Não é assim que a banda toca. Aí era bom, orava, caía um prato de feijão na mesa. Orava, aquela ruma de louça lá na pia para lavar, desaparecia. Ah, se fosse, hein? Eu tenho que ir à luta, eu tenho que transpirar, doar-me. Lá na Gênese, Adão, tu a partir de agora comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, nós temos que fazer algo para merecer. Até porque nós precisamos. Porque imagina se a gente não precisasse fazer nada, como seria, né? A gente não consegue nem imaginar, não fazer nada. Era tudo caindo do céu, tudo pronto. Ia chegar um momento que eu ia me abusar com isso. Então a vida é isso. E é tão bom viver. Eu tenho que acreditar primeiro em mim. E o resto vem por acréscimo. Vamos tocar em frente, levar a vida com alegria. A felicidade não é deste mundo, dizia Jesus, mas a felicidade plena. Mas nós temos momentos felizes. O que não sabemos é administrar, porque passa tão rápido, né? Agora a tristeza e a dor demoram. Um dia de fome, eu nunca vi dia mais comprido. Parece que só tem 52 horas em vez de 24. Então é assim que funciona. Ninguém foge disso. Estamos todos no mesmo barco. Não tem nenhum engraçadinho, mais bonitinho que Deus queira, não. Não. Deus olha por todos por igual. Agora, uns fazem mais direitinho as coisas, né? Faz a lição de casa direitinho, a professora estimula, dá uma notinha melhor. E é assim que Deus faz conosco. Observa se realmente o que eu quero, eu estou indo atrás, se eu estou pedindo, se eu estou batendo, se eu estou buscando. Tem que ser assim. Aí eu conquisto tudo que me é de direito. Porque eu busquei, porque eu pedi, porque eu bati à porta. Então não tem mistério. Viver é tão fácil. Basta deixar os outros viver também, né? Porque o povo vive a vida dos outros. E a prece tem esse poder fantástico. Você tem um parente que está distante, está enfermo. Você precisa mandar uma carta para ele dizendo que vai rezar para ele? Não precisa nem pedir licença. Quem é que não quer uma prece, não é? Eu nunca ouvi ninguém, não oro não quero não. Nunca vi na minha vida até hoje. Pelo contrário, a gente vai saindo de casa, ei, vai para aquele canto, ora lá por mim. Eles dizem aquele canto, né? E eu oro. Porque ele é um filho de Deus também, não é? Mas não seria bom da boquinha dele? Funciona? A minha funciona. Mas o merecimento vai ser bem menos, né, do que ele próprio fazendo. Mas Deus também ouve nosso pedido de clemência pelos outros. Porque vai avaliar lá o cidadão. A minha prece chega lá e vai avaliar ele se tudo que eu pedi para ele, ele tem direito a alguma coisa e vai ser dado. Independente do que eu julgue dele ou não. Então é assim que funciona. Orar não tem hora, não tem lugar. Faz bem.
Agora, vamos ver o que é que a gente vai pedir, né? Vamos pelo menos saber pedir. Porque é aí onde está o segredo da coisa. Pedir a coisa certa na hora certa. Às vezes a coisa é tão pequena que eu não quero pedir. Aí eu vou atrás de uma maior. Mas eu preciso daquela pequenininha. Então essas avaliações nós temos que fazer. E também não precisa, já ouvimos isso, não precisa fazer uma prece de 10 minutos. Não, isso não é o palavreado, mas sim o sentimento. Poucas palavras objetivas e diretamente aquele que eu quero. Agora, saber aguardar, saber que Deus está provando, Deus está também lá avaliando, né? E aí nós percebemos que quando eu peço, sou ouvido. Agora, atendido é outra questão. Ouvido somos diretamente. Agora, o atendimento, esses são outros 500. Envolvem muita coisa. Mas nem por isso vamos deixar de receber. Todo aquele que pede, recebe. Está lá, né? Todo aquele que busca, acha. Então, por que seria diferente conosco? Não. Tenho que fazer por onde merecer, cumprir com minhas obrigações, com meus deveres. Aí sim eu tenho estofo moral. Tenho, digamos assim, crédito, né, lá. Tenho crédito lá. Nós vimos o que aconteceu com Jó lá no... Jó foi testado. Por isso que se diz a paciência de Jó, né? Quantos anos ele passou dizendo a mesma coisa? Não, Deus vai. Mas Jó, rapaz, e a situação? Não, Deus vai me ajudar. E ele continuou fazendo. Chegou o dia que Deus disse, isso aí realmente. Então assim somos nós. Nós temos todo o tempo do mundo. Para que pressa? Nós somos eternos. Isso aqui é um momento em muitas vidas que nós viveremos. A nossa existência é uma só, nós somos espíritos. Agora, a vida nós teremos, sei lá, milhares. Quantas já passaram, né? Também não sabe. Nem é importante, deixa para lá, já passou. Eu vou viver essa agora. Essa sim é que me interessa. E essa é que importa daqui para frente. Porque é o que eu fizer nesta que vai determinar o que eu vou ser na outra, não é? Nós estamos colhendo e plantando. E a prece também ajuda. Senhor, me dá força para plantar coisas boas, que eu quero colher boas quando eu voltar. Quem semeia vento, colhe tempestade. E está aí o mundo cheio de exemplos. Ah, mas fulano faz tanto mal, eu não vejo, eu não recebo. Não. Deus não castiga. Ele está plantando. Ele vai colher, só ele vai colher. O bom é isso, ninguém mexe, ninguém bota a mão. Só você. Agora aguente, né? Não foi você que plantou? Colha. Não adianta fugir, isso é uma lei natural para todos. E tanto serve aqui como lá. A vida continua. Instantes que nós passamos aqui vão servir lá, porque quando eu voltar, esse pouco que eu aprendi aqui, eu vou acumular com o que eu já tinha, vou voltar cada vez mais forte, mais firme, mais consciente. Isso é o progresso espiritual. E a prece vai junto. Ou será que os espíritos de escola não oram? Oram. Será que Nossa Senhora, por exemplo, a mãe do Cristo, não precisa de uma prece? Por que não posso fazer? Eu peço a Deus que ilumine cada vez mais Nossa Senhora. Por que não? O próprio Jesus. Porque é assim. Eles estão também no mesmo foco. Deus está acima. Imagina nós, pobres coitados, mortais, né? Então, a cada dia nós vamos dando um passo em direção ao progresso. Tem uns que estão parados, outros sentados, acomodados, né, esperando a banda passar, mas ela não vai passar. Então a gente
faça a sua parte. Busca, pede, bate. E aí sim. E aí nós vamos chegar lá. Porque o que é seu de direito, ninguém, mas ninguém tira. Porque é o tesouro que nós vamos levar conosco. O que aprendi e o bem que eu faço. Isso não tem ladrão que roube. Ninguém rouba a sua consciência. Então, que a nossa prece possa ser justa, simples, objetiva e com sentimento. Por isso, temos que agradecer todos os dias, por tudo. E, neste momento, rogar ao Cristo, nosso mestre, modelo e guia, que Ele nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Nós temos aqui um aviso do centro que fica localizado na rua João Pequeno, 181, que ali no antigo hospital do Capitão Alto. No dia 12 de maio, estará lá às 18 horas, Fernando Bem. Ele vem para fazer uma palestra. O tema é Cartas de Fátima. Como eu disse, o local é Rua João Pequeno, antigo hospital do Capitão Aldano, onde fazer o Mier, e a entrada é uma participação de um tipo de alimento não oferecido. Quem não levar, não deixa de entrar. Não deixa de entrar, é só participação. Esquecer pode ir. E as recomendações costumeiras, e nos sábados continuamos com o estudo do livro dos Espíritos. No domingo pela manhã é evangelização infantil. Na segunda, atendimento fraterno. Na quarta-feira, nós temos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta-feira, essa é a reunião em que estamos presentes. Vamos fazer as nossas orações finais, contando os méritos